Olá, gente. Estamos aqui num projeto chamado Dança para Arquivos, que vai trazer nomes da dança, primeiramente do Centro-Oeste, Brasília especificamente, e pessoas que marcaram a cidade, que trouxeram trabalho, trouxeram a sua prática, né? Ou para si ou para ensinar os outros. E marcar aqui o início disso tudo com a Elisa Teixeira, que está aqui com a gente. Não quero que fique marcado em mim, Laura, Virgínia, que está fazendo o projeto, mas e sim está conversando com a Elisa e ela trazer. A gente tem 5 perguntas, que vão ser perguntas que vão ser repetidas com todas as pessoas que a gente trouxer aqui. E, e aí a gente vai vendo ao longo do tempo, né, como é que essas perguntas vão ser respondidas. Vai ser bem legal esse acervo todo, né? Essa é a ideia, criar um grande arquivo de dança. Como é que esses documentos aí, que são as pessoas, vão se movimentar. Então vamos lá para a primeira pergunta, Lisa. Você quer falar um pouquinho de você? Acho que é a primeira, né? Apresentar. Acho que eu tenho que contar que meu celular caiu aqui e não sei Não, não tem se problema, não. Vamos. quer começar de novo. Quer começar de novo? Sem problema. Então tá bem. Ok, então como é que é agora? Agora você fala um pouco de você, quem você é, um pouco uma mini bio. Sim, eu sou Elisa, meu nome artístico é Elisa Teixeira. Também sou, além de ser uma pessoa da dança, né, que esteve pelos palcos, dançando, tenho experiência também na direção, também de trabalho, coreografia. Eu também sou professora, sou pesquisadora em dança. Faço parte do corpo docente da licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília e é muito bom estar aqui participando desse projeto. Me sinto honrada em estar aqui, em ter sido lembrada para esse momento. Bom, é isso. Sou brasiliense, fiz uma rodada aí para Bahia na época da minha graduação em dança. Depois voltei, fiquei por aqui e tenho estado por aqui até então. Muito bem, vou para a nossa primeira perguntinha. Quais são os seus 3 espetáculos que marcaram a sua carreira e por quê? Olha, 3 ou um ou dois também, né, Elisa? Eu tô falando 3, mas. como dançarina, eu tenho mais experiência, né, do que como diretora e coreógrafa. Então, eu vou citar por ordem cronológica, né? Teve um trabalho que me marcou bastante, que quando eu era ainda aluna de graduação em dança na UFBA, na Bahia, e eu participei de um projeto que chamou Ateliê de Coreógrafos Brasileiros. E, se eu não me engano, foi o ano 2 do ateliê. E eu participei de uma obra do Kleber Damaso, de Goiânia, Ah, Clever, uma obra que se chamava querido. Construindo Janis. Foi muito interessante, assim, foi marcante, porque foi um trabalho que tinha muito apoio financeiro, né? Então, teve como pensar com muito carinho, com muita possibilidade mesmo, né? Cenário, dimensão sonora, figurinos. E eu percebi a equipe bastante envolvida com isso, o Kleber bastante envolvido. E foi um trabalho que marcou, porque a gente tinha que desenvolver uma fisicalidade ao mesmo tempo potente e meiga, digamos assim, né? Que era uma característica das Janices que estavam no palco dançando. Foi um trabalho bem interessante. Nesse mesmo evento, o ateliê de coreógrafos brasileiros, tinha gente do Brasil inteiro em cartaz, né? Nesse mesmo momento. Cada noite era um espetáculo diferente. E aí muitas pessoas passaram por lá, muitas pessoas da cena da dança do Brasil. Bom, esse é um primeiro. O segundo, eu posso dizer que seria já um momento em que eu tinha voltado para Brasília. Eu posso citar a Danaides, da Gisele Rodrigues, com o Bazirá, a Gisele Rodrigues na direção. Foi também um trabalho muito interessante, porque eu tinha vontade de dançar com o Bazirá, desde que eu, né, conhecia, e eu era uma pessoa da dança aqui em Brasília, antes de sair de Brasília. E aí, quando eu voltei, rolou essa oportunidade, foi muito bom. Então, o tema é um tema também que provoca muito, que são uma mitologia grega, né, que são mulheres
que acabam decapitando os seus maridos na noite de núpcias. São mulheres que são obrigadas a casar com eles. E a Gisele fez um recorte que conectava isso com alguns discursos contemporâneos de violência contra a mulher. Então, assim, foi um trabalho que me marcou pelas companhias, né, as pessoas com quem eu estava, e também pelo tema, né, e ser um trabalho muito vinculado com pesquisa. Então, também me marcou. E aí, o terceiro, como dançarina, acho que eu posso citar o W3 Sul, Hortas e Pomares, porque foi o único trabalho de vídeo que eu participei. Assim, na verdade, já participei de outro também, né, com a Micheline, que é Isa e Elisa, as mulheres que valiam bois. Mas o W3 Sul foi um trabalho mais longo, né? Também com verba, você estava podendo pensar tudo ali, né, Laura? As dimensões da cena todas, assim. E estar dançando numa parada de ônibus e no dia seguinte num canteiro, no dia seguinte no pilotis de um prédio. Foi muito legal, assim, foi muito legal. Eu vou extrapolar e falar só um último, que é eu É como claro. diretora, seria Eros, que foi o trabalho que eu montei em 2017, a gente voltou para os palcos em 2018. 2018 eu entrei para licenciatura em dança do FB e até então eu não consegui ainda conciliar a, a atividade artística com a atividade como docente, pesquisadora. Mas Eros foi um trabalho que marcou, porque foi um trabalho que eu dirigi, que eu coreografei, que eu estava em cena, né, aqui em Brasília, e a gente, depois que estreou, voltou para o palco pelo palco giratório do SESC, aqui mesmo, local. Então, o trabalho fala de amor e fala do amor erótico, tentando fragmentar o discurso amoroso, né, do amante, inspirado no Roland Barthes também, fragmentos do discurso amoroso. Acho que é isso, hein? Ultrapassei, foram quatro. Não, foi ótimo. E agora, você falando, eu pensei assim que os trabalhos de palco que você fez, todos têm uma visão arquetípica, né? Se for pensar em Elisa, Elisa, o Eros, todas, não é? É Também o da mesmo. Gisele, interessante, E né? Esse até esses arquétipo. né, que ficaram mais para mim, né, que marcaram, eles tinham uma questão arquetípica mesmo. É interessante, né? Enfim. Quais são suas três referências, artistas, obras ou ideias que te inspiram, né? O que no que você olha, você viu, você... Olha, tem uma coisa que me arrebata muito, embora eu não dance nessa direção, né? É o butô. Eu fui muito impactada por uma obra que eu vi em vídeo, né, no YouTube até, do Hijikata, do Tatsumi Hijikata, não sei se é assim que pronuncia o nome do Tatsumi, que chama Girl. É uma obra que, para mim, fala daquela garota da foto da bomba atômica, que está ali coberta de cinzas, e o butô mexe muito comigo. É uma dança que quer falar de um lugar entre morte e vida, né? O corpo é um corpo que eu vejo como muito somático, assim. Não tenho conhecimento dessa conexão conceitual entre butô e somática, mas é uma impressão que fica. E um corpo que é mineral, ao mesmo tempo que é rocha, que é água, que é fogo, né? Recentemente eu tive fazendo uma oficina com a Maura Baiocchi, que é uma pessoa que escreveu um livro sobre Butô, Butô Veredas da Alma, né? Um livro antigo que eu li quando eu era aluna da UNB, antes de ir para a Bahia, lá nas Cênicas. E então é isso, assim, o Butô marca muito, assim, também admiro o Kazumono, mas o Ijikata, ele me pega um pouco mais, assim, então é uma referência que é bem forte para mim. É uma outra referência que foi forte, assim, eu acabo que eu estou indo numa dimensão meio histórica da minha vida, assim, também. Foi a Pina Bausch, muito marcante. Quando eu conheci Pina Bausch, foi por meio de uma fita, né, VHS, de videocassete, que o professor passou para gente, né, Café Miller, ou Müller, sei como pronuncia, e marcou muito. Tanto que quando acabou a aula, o professor estava levando a fita, eu falei, professor, posso ficar na sala e assistir de novo? Ele falou, pode, depois você entrega lá na salinha dos técnicos. Eu falei, beleza. E assisti de novo, do começo ao fim, fiquei arrebatada, né? Eu costumo falar para os meus alunos que na nossa época, Laura, a gente não tinha internet, né? A gente não tinha Sim, YouTube, a gente não tinha. Quando a gente lia sobre história da dança, a gente ficava com a imaginação, a imagem era o que vinha na nossa imaginação, né? Ou sim. eram dinamismos de fotos, que a gente via fotos, e a gente então não tinha acesso a muitas O obras, né? Como movimento, tem né? Não tinha ainda essa...
Hoje eu quero ver câmera. Pina-Bausch, eu vou ali, consigo assistir do começo ao fim a Sagração da Primavera, no domingo à noite aqui na minha casa, com a sala escurecida, numa tela de televisão gigante, eu consigo ver Pina-Bausch assim, né? Mas na época a gente não via, então quando qualquer coisa batia na minha mão, assim, se marcava, marcava fundo, né? Marcava muito fundo, que não era um lugar de excesso de informação. Novamente caiu, desabou tudo. Não era um lugar Normal. de excesso de informação, né? Era um lugar de significância de cada informação. Aí eu não sei se eu estou aparecendo Tá aparecendo, tá ótimo, tá certinho. 100%. Tá. Bom, Nossa, é tão que a bom gente você tocar conseguiu. nisso, porque na realidade a gente tinha um tempo de contemplação, né? De É, absorção, tinha. Pois é, eu acho que, assim, sem ter planejado, eu acabei caindo nesse tema, né? E eu estou segurando aqui a câmera e não estou sabendo como eu estou, porque está tudo escurecido aqui no Não, celular, mas eu vou tá continuar. aparecendo você, tá tranquilo. Tá, vou continuar. É isso, eu acho que o que você falou é muito interessante, assim, o nosso tempo de absorção, ele era mais privilegiado, né? Porque Uhum. como não tinha um fluxo constante de informações a um clique, né? Ao Sim. alcance de um pequeno clique, assim, a gente, a gente tinha uma impressão, ficava imprimido na gente, penso eu, assim, né? De maneira mais profunda, as coisas que nos marcavam, então, talvez, né? E aí uma terceira, eram três referências. Não, pode ser É isso quando você mesmo? quiser. Quando você quiser aí. Eu acho que uma referência que foi marcante para mim foi a Ana Teresa, belga. Eu me identifiquei muito também com, Do com os Rosas, movimentos né? de perna, né, dela. Eu não sei pronunciar o nome dela também, não sei se é correto, Kismaer, Krasmaia, né? Kismayer, que é. 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 E ela tem um trabalho, principalmente os primeiros, assim, o quarteto Bartók, o outro que ela faz com violino, ao som do violino, né, que ela vai marcando uma mandala no chão. São trabalhos, assim, que me marcaram também, porque tem uma espécie de minimalismo ali nos movimentos, ao mesmo tempo uma delicadeza, assim, uma precisão. Acho que eu posso citar essas três referências, mas teriam muitas outras, né? Aqui em Brasília também fui marcada por coisas que eu vi em cena em Brasília, que também foram importantes. Mas acho que a gente pode ficar com essas. Essas, né? É mais o que vem, assim, né? Tá. Como sua formação e raízes moldaram o seu corpo e sua dança? E o que você ainda usa hoje? Eu queria muito nessa pergunta, Elisa, assim, pensar assim, né? Sabe, uma vez, teve uma época, eu fiz um curso do Carlos Viana lá em São Paulo, em Campinas, aí, não com ele, mas com uma aluna, né? E aí ela falou assim, eu estava anotando tudo, sabe? Mas era naquela época, assim, a gente aqui em Brasília não tinha escola, então qualquer curso que fazia era enciclopédia, né? Era a grande coisa que você tinha, assim, finalmente tocar uma informação assim mais profundamente, né? Eu então anotava tudo e tal, e ela falou assim, engraçado, eu não anoto mais nada, porque o que fica desse curso aqui vai ficar. Depois de um Uhum. tempo, as coisas que realmente eu preciso absorver, daqui a uns 5, 6 anos, essas coisas vão ficar. Eu observei, achei que interessante isso, né? E isso ficou comigo, porque realmente ao passar do tempo, o que fica, o que vai levar para as aulas, o que vai levar para que você vai, enfim, que você vai dar aula, que você vai fazer a criação artística, é o que fica, né? Da formação, vamos dizer assim. É um pouco em cima Aham. dessa pergunta aqui, justificando. Pensando na minha formação mais jovem ou na minha formação continuada, assim. Uhum. Toda a sua formação, né? Porque a gente não para de formar, de se informar, né? Também, né? Olha, se eu for pensar em toda a minha formação, eu tive uma influência muito forte, por isso que eu vou mencionar, não sei se tem a ver, mas da minha primeira professora, né? Uma das primeiras professoras, a Flávia Duarte, não sei se você chegou a conhecer ela, era com quem eu fazia aula na academia, onde eu fazia aula, na Academia Lúcia Toller. E a Flávia, Uhum. ela tinha um jeito de dançar, apesar da gente fazer aula, a técnica era balé, a gente dançava mais uma dança moderna, assim, né? Sem sapatilha de ponta, com movimentos mais esparramados, assim, comparando com o balé. Música também, que não era música clássica usada no balé, eram outros tipos de música.
e vê-la dançar, porque ela também dançava na academia. Foi uma influência muito forte para mim. A A Flávia que tem Flávia, aquele balé lá no final dali do Sul? Não. não entendi, Laura. Ela tem um balé, ela tinha um espaço lá no final das Sul, a Não, Flávia não sei Duarte. se é, não. A Flávia, ela fazia desenho industrial na UNB. É essa Não, mesmo, ela tinha um eu espaço lá não no final sei, das Sul. eu não sei para onde foi a Flávia, mas assim, ela foi Sim. muito influente. Eu lembro do episódio que a gente estava fazendo uma aula e ela interrompeu apertando na fitinha, no play da fitinha, né, que era aquelas fitinhas que tocava com a caneta Bic. Ela apertou no stop e falou assim, gente, a gente estava fazendo um grand plié. Ela falou, para tudo, cadê a dança do plié? E isso me marcou muito, é uma coisa que eu conto para os meus alunos também, né? Assim, a gente não tem Uhum. que achar que a gente começa a dançar quando vem a hora de estudar a coreografia. A gente começa a dançar quando qualquer movimento está acontecendo, pode ser um plié, né? A conexão tem no braço do plié, com a perna que dobrou, para onde a cabeça vai, como você está respirando. Então, ela já falava de umas coisas assim, que depois, para mim, foram objetos de pesquisa, né? Respiração no Uhum. movimento, integração corporal entre o movimento das diferentes partes. Enfim, Uhum. essa foi uma influência muito forte na minha formação. Não só ela, na aula que ela dava, mas a postura dela, né? A maneira, a abordagem que ela fazia, até nesses momentos verbais mesmo, de provocar a dimensão da sensibilidade, né, de quem está dançando. Foi uma referência muito forte. Depois, assim, pensando em Brasília ainda, teve uma época que eu tinha saído do balé e aí eu estava precisando de outras coisas. E um namorado que era do teatro, ele me falou: vai passar uma pessoa por aqui que vai dar uma oficina Angel Viana. Já ouviu falar? Angel Viana, Ah, Klaus Viana. que ótimo. Aí abriu esse mundo para mim, eu tinha 19 para 20 anos, eu tinha vinte anos. E fui na oficina da Angel. E foi ali que eu decidi que eu ia voltar para dança e que eu ia dedicar minha vida a isso, né? E eu lembro que no final da aula, foi lá no centro de dança. A Angel fez uma roda. Quem estava fazendo a assistência dela era a Elizabeth Maia, Olha. que virou Uhum. colega, né, no IFB, ela mais antiga lá do que eu, mas quando eu entrei, me tornei colega de trabalho dela, da Beth. E a Beth um dia me falou isso, quando a Angel passou em Brasília, mas, sei lá, uns 5 anos atrás, ela passou por aqui, ou 6 anos, e foi visitar o IFB, teve uma conversa com os professores do curso de dança do IFB. A Elizabeth falou assim para mim, Elisa, eu lembro de você naquela aula, e eu lembro dessa sua fala no final da aula. Que eu falei assim, Olha. eu falei, olha, eu bati a mão assim no chão de madeira e falei assim, olha, eu quero isso para minha vida, né? E depois dessa oficina eu decidi isso. E aí foi muito legal, a influência da Angel foi pontual, assim, porque depois eu não me aprofundei tanto, né, no trabalho da Angel. Eu tenho um livro, né, eu conheço, eu já orientei trabalho sobre, eu conheço, mas não é uma coisa que eu carreguei tanto quanto outros métodos somáticos, assim como a eutonia, que eu gosto muito, né, e o próprio BMC. Aí a última referência que eu queria citar foi a Gisele Rodrigues, né, eu fui aluna dela rapidamente antes de ir para a Bahia, também foi uma influência muito forte nos trabalhos de técnica mesmo que ela trazia. E aí vou extrapolar mais uma vez para falar do BMC, que foi uma influência mais recente, assim, já faz tempo também, né? Foi 2013, 2014 que eu andei fazendo módulos da formação de BMC, Body Mind Center, e foi muito forte, assim, a influência depois para tudo, no meu trabalho docente e no meu trabalho artístico. Aí o BMC chegou e influenciou muito. Ele é bem É isso. estruturante, né? Se for pensar, né? DMC, né? Tanto de método, né? Quanto de pensamento mesmo do corpo, né? Que legal! Qual dica de ouro você daria para quem quer viver a dança? No sentido até mais Interessante. profissional mesmo, né? Quem quer ser profissional de dança, né? Interessante. A pergunta foi viver a dança, não viver É. de dança. Agora, no final, você falou viver de dança, né? Então, Ou mas viver a ficando um dança, pouquinho. qual que você quer? A ou D? Ou pode ser os dois? Eu acho que eu vou comentar as duas rapidinho. Então, viver a dança se permita não, se proporcione, se dê de presente, né, os momentos em que você vai poder viver a dança, porque talvez não chegue por acaso,
né? Ainda mais nesse sistemão que a gente está hoje, de excesso de informação em qualquer tela, você para e pode ficar horas sendo ali capturado por uma tela, né, que não te dá um momento de movimento, pelo contrário, né, te dá um momento de passividade, de estar ali assistindo. Se proporcione esses momentos, se você quer viver a dança, porque é necessário ir atrás dela, né? É necessário se dar de presente essa coisa tão maravilhosa que torna a vida cheia de sentido. Então, vá atrás. E para quem quer viver de dança, meu conselho seria se dedique muito, né? Mas tomando cuidado com o seu corpo, né? Desde o começo, porque é muito comum as pessoas irem se machucando, né? Criando machucados assim, em articulações musculares. E então é com cuidado e com persistência. E ser estratégico, né? Ser uma pessoa estratégica, pensar onde quer chegar, qual vai ser o caminho para chegar lá. E estudiosa, né? Ser uma pessoa estudiosa. Acho que seria isso. Que ótimo. E nossa última, né? Que obra ou mensagem você quer que as próximas gerações lembrem? É uma pergunta para o futuro, né? Que se você não existisse mais, o que que vai ficar marcado aí? O que que é o legado, né? Eu acho que isso me faz pensar mais na minha atuação como professora, e o que eu gostaria que as pessoas lembrassem é que a dança ela é um caminho de resistência a essa lógica materialista, consumista, né, que a gente vive nesse sistema capitalista que enfraquece tanto, né, os trabalhadores, as trabalhadoras, exaure, né, deixa as pessoas tão cansadas. Seria, lembre que a dança é um antídoto para tanto para esse peso, né, psicológico que essa vida tão materialista traz para a gente, quanto para um peso interno, né, assim, o contrário do peso, a leveza, assim, a alegria, né, de estar vivendo, de estar aqui nessa vida. Então, acho que a dança ela pode ser lembrada, eu gostaria de ser lembrada assim, né, como um estímulo, uma fala de estímulo às pessoas resgatarem a dança sempre que preciso, para alegria, para combater a depressão, para combater as tensões excessivas, né? E tensionar, né? O que for preciso também, né? Porque muitas vezes tem que tensionar, tá relaxado demais, então tem que tensionar. Então, que a dança possa ser tensão, quando precisar de tensão, relaxamento, quando precisar de relaxamento. Acho que eu gostaria de ser lembrada como uma professora, uma educadora que estimula essa consciência. Que lindo! Obrigada, Elisa. Parar aqui a gravação e a gente continua, mas vamos ter próximas, né? Quem sabe a gente faz outra também.